Na parte 6 da videoaula sobre as noções básicas do Simples Nacional e as alterações que foram trazidas pela Lei Complementar número 155 de 2016, nós vamos falar sobre o microempreendedor individual, que é uma subparte, um conjunto do Simples Nacional, bastante importante, e especificamente vamos falar sobre os novos limites, válidos a partir de 2018, novas ocupações que foram autorizadas para que esse microempreendedor possa se inscrever a partir do ano que vem, e também algumas ocupações que foram suprimidas nesse programa do microempreendedor individual. A primeira grande mudança é com relação aos limites, né? O limite até 2017 de faturamento é R$60 mil por ano e vai passar a partir de 2018 para R$81 mil por ano. Isso dá um aumento mensal, né? Quem faz a conta por mês, seria um faturamento de R$5 mil por mês em 2017, para mudar até 6.750 a partir de 2018. No ano da abertura, esse limite é proporcional ao número de meses em atividade. Então, por exemplo, se um microempreendedor resolve iniciar atividades em julho de 2018, ele vai ter só metade do ano, né, para trabalhar, então o seu limite não vai ser cheio, não vai ser de R$81 mil, mas vai ser da metade, que é proporcional ao número de meses que ele vai permanecer em atividade em 2018. Tem também, assim como no Simples Nacional, tem regras de transição para quem em 2017 ultrapassou R$60 mil, quer dizer, extrapolou o limite de 2017, mas não ultrapassou o novo limite de R$81 mil, que é o limite que vai valer a partir do ano que vem. Tem duas situações, né, que vão ser observadas. A primeira situação, assim como no Simples Nacional, é daquele microempreendedor que ultrapassou R$60 mil, mas ultrapassou até 20%. Então foi entre R$60 mil e R$1 e R$72 mil, excesso de 20%. Nesse caso, ele vai continuar enquadrado automaticamente como microempreendedor em 2018, a não ser que ele tenha solicitado o desenquadramento no portal do Simples Nacional. Por que acontece isso? Quando o excesso é até 20%, o desenquadramento acontece já no ano seguinte. Nesse caso, ele excedeu em até 20%, mas no ano seguinte ele vai estar dentro do novo limite, né? Ele excedeu até R$72 mil, o novo limite é R$81 mil, então ele simplesmente vai continuar, não precisa fazer o desenquadramento, a não ser que ele tenha feito o desenquadramento, nesse caso ele tem que pedir para voltar. O que vai acontecer com esse excesso de acima de R$60 mil, é que em fevereiro ele tem que pagar uma diferença, que é o tributo sobre esse excesso, né? Porque o que ele está pagando no carnê é correspondente até o limite de R$60 mil, que é o limite de 2017. Se ele ultrapassou esse limite, se ele faturou, por exemplo, R$70 mil em 2017, essa diferença entre 60 e 70, que é R$10 mil, que ele faturou a mais, ele vai pagar uma diferença pequena em fevereiro de 2018. Isso já é feito normalmente no programa atual. Agora, se esse excesso ultrapassou 20%, quer dizer, ele ultrapassou R$72 mil, né? Não ultrapassou R$81 mil, ele tem que pedir para sair, obrigatoriamente, e tem que pedir para voltar em janeiro de 2018 no programa do MEI. Então, ele tem que fazer o pedido de desenquadramento no portal do Simples Nacional, e esse desenquadramento é sempre retroativo, ou a data de abertura ou ao 1º de janeiro. Então, em 2017, ele está fora desse programa do microempreendedor individual, podendo voltar, podendo pedir um novo enquadramento em janeiro de 2018. Nós temos novas ocupações para o microempreendedor. O Comitê Gestor do Simples Nacional faz essa análise a partir dos pedidos das entidades, pedidos do SEBRAE, pedidos de todos os lugares que chegam, é feita uma análise técnica, tem um grupo técnico que faz essa análise, passa pela Secretaria Executiva e depois vai para o Comitê Gestor do Simples Nacional, que decide em dezembro quais as novas atividades que podem optar pelo Simples Nacional em 2018. Nesse ano, o Comitê Gestor determinou que fosse incluído um termo no nome da ocupação desse microempreendedor individual. Determinou que fosse incluído o termo independente. Entende-se como independente a ocupação exercida pelo titular do empreendimento,
desde que esse não guarde cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. O que quer dizer esse independente, então? Nós temos lá hoje borracheiro, que pode ser microempreendedor. A partir do ano que vem vai ter borracheiro e independente. O que quer dizer esse independente? Ele não é empregado, ele não é subordinado, ele é o dono do negócio. Ele tem aquele empreendimento que estava na informalidade, se formalizou como MEI, então ele é o titular, ele não é subordinado, né? A finalidade é ratificar, é reforçar a questão de que esse programa do microempreendedor, ele não foi criado para pejotizar empregado, para pejotizar pessoas dependentes do dono do negócio. Esse microempreendedor, ele é um titular daquele empreendimento, por isso foi determinada a inclusão desse termo independente em todas as ocupações. Com relação às novas ocupações autorizadas, nós temos aí apicultor independente, cerqueiro independente, aquele que faz cercas, normalmente na área rural, locador de bicicletas independente, locador de material e equipamento esportivo independente, locador de motocicletas sem condutor independente, locador de videogames independente. Temos também o viveirista independente, que é aquele que trabalha com produção de mudas na área agrícola, na área de floricultura também. E algumas ocupações nós temos também na área rural, principalmente na área rural, e nós colocamos na denominação dessas ocupações sempre sob contrato de empreitada independente. Então, na área rural nós temos quem presta serviço de colheita, prestador de serviço de colheita na área rural, prestador de serviço de poda de árvores, né, sob contrato de empreitada independente, prestador de serviços de preparação de terrenos na área rural, tem também prestador de serviço de roçagem, destocamento, lavração, gradagem e sulcamento, e prestador de serviço de semeadura. Então essas são as novas atividades, novas ocupações que podem ser desenvolvidas pelo microempreendedor na área rural, sempre sob contrato de empreitada independente. Esse independente ratificando que é o fato dele ser o dono do próprio negócio e não ser subordinado à pessoa que o está contratando. Nós temos algumas ocupações que foram suprimidas da lista do microempreendedor a partir de 2018, foram retiradas. São elas arquivista de documentos, contador ou técnico contábil e personal trainer. Então essas três ocupações elas deixam de estar na lista de ocupações permitidas para o microempreendedor a partir de 2018. Esse microempreendedor que hoje está registrado nessas três ocupações, uma dessas três ocupações, tem que solicitar o desenquadramento da condição de microempreendedor a partir do ano que vem. Ele entra no portal do Simples Nacional e registra o seu desenquadramento porque ele não está mais na lista de ocupações autorizadas a atuar como microempreendedor individual. Pedindo esse desenquadramento, vai ser optante pelo Simples Nacional normal e vai estar sujeito às tabelas do Simples Nacional, como qualquer microempresa ou empresa de pequeno porte. Aquele microempreendedor que está nessas ocupações e não pedir o seu desenquadramento por conta própria, a Receita Federal, os estados e os municípios, eles vão poder fazer esse desenquadramento em lote, de ofício, por comando no sistema, valendo a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, aquele microempreendedor que não pediu o desenquadramento permanece ainda em 2018, mas a partir de 2019, esse comando de desenquadramento vai ser feito automaticamente pela Receita Federal, estados e municípios. Com isso, nós terminamos a parte 6 da videoaula sobre as noções básicas do Simples Nacional e também as alterações que foram trazidas pela Lei Complementar número 155 de 2016.